Pessoal, aqui é Leandro Santos. Bem-vindos ao curso de Bolsa de Valores, Forex e Mini Índice, totalmente grátis pelo YouTube. Você vai aprender sobre esses mercados financeiros com análise de longo prazo, médio prazo, estratégias de day trade no mini índice e com ações e no Forex, assim como estratégias de swing trade e position trading. Acesse www.traderprofissional.com.br para se cadastrar para receber todos os dias no seu e-mail uma videoaula nova com segredos e técnicas novas sobre como lucrar no mercado financeiro. Aqui em meu site, para você fazer o seu cadastramento, essa aqui é a homepage. Você clica nesse banner aqui com a promoção do teste grátis e você faz o seu cadastro aqui. Além disso, pessoal, no topo da página tem o link do YouTube e o link do Facebook. A mesma coisa que você vai receber pela newsletter, você vai receber pelo Facebook e pelo YouTube. Então você pode se cadastrar por esses dois canais. É vantagem se inscrever pelo Facebook e pela newsletter, porque você também vai receber artigos que eu escrevo todos os dias também. Para saber quem eu sou e conhecer mais sobre mim, clica aqui em Quem Somos Nós. E aqui você tem todas as informações sobre quem eu sou e o que eu faço. Dia 29 de janeiro de 2015, 15 horas e 46 minutos. Bom, vou fazer uma análise da Embraer aqui e também considerar no day trade o que aconteceu hoje e tirar uma lição disso. Eu não opero Embraer, mas vai ser um exemplo e uma sabedoria que vai ser passada para você sobre a realidade e que pode levar você a quebrar. Bom, a Embraer no gráfico diário se encontra atualmente em uma tendência de alta, mas também indefinida. Por quê? Ela iniciou uma tendência de baixa determinada pelo padrão o preço abaixo da Price Trend Line. Quando o preço se encontra abaixo da Price Trend Line, tende a fazer movimentos de queda. Então, nosso indicador Price Trend Line e o indicador Reversion Profits indica isso para nós. E nós vamos sempre operar a favor da tendência. Chegou a aparecer aqui abaixo da Price Trend Line um padrão forte que foi uma estrela cadente com um gap de corte. Então, quando você tem um padrão de candlestick forte, que é uma estrela cadente, em uma zona de resistência que é exatamente na Price Trend Line, mais um gap de corte, isso indica uma força para iniciar a tendência, certo? Só que infelizmente o preço ele voltou tudo, certo? E ele já rompeu esse topo da estrela cadente. No momento, o mercado ele se encontra respeitando essa resistência da estrela cadente, porque o rompimento foi muito pouco. Houve o rompimento da resistência deste topo, sim. Só que o candle fechou e foi um rompimento muito pequeno. Veja que foi uma pequena parte do candlestick que fez o rompimento deste topo. Quando isso acontece, isso indica ainda que essa resistência ainda é válida. Muita gente ensina que rompeu a resistência, ela já não é mais válida, ou essa resistência está fraca. Não, depende do tipo de rompimento. Então existem vários padrões de rompimentos. Não tem como eu explicar aqui nessa videoaula, que vai indicar que mesmo a resistência que foi rompida, ela ainda continua sendo válida por causa da psicologia atrelada ao tipo de rompimento. No meu curso eu ensino muito isso, certo? E também fez dois candles de indefinição aqui que foram martelos positivos, fora o rompimento que também foi um rompimento cuja psicologia indica enfraquecimento. Então tem chance do mercado voltar a testar esse fundo. Porém, como fez essa onda de baixa, fez esse padrão baixista de corte, que é o gap de corte mais o candlestick estrela cadente, que indica uma força enorme, e de repente em apenas 3 candlesticks o preço volta tudo, isso indica o que? Fraqueza para testar o fundo. Então para comprar, se acontece mais um movimento altista, volta para a Price Trend Line, pode dar para a gente devido a esse enfraquecimento identificado por este padrão do preço. Então veja que só pelo preço dá para a gente identificar a fraqueza do mercado. A gente pode estar iniciando uma compra. Por quê? Porque
para baixo para testar esse fundo. No momento se encontra fraco, certo? E exatamente por isso, certo, que fica difícil iniciar uma operação vendida no gráfico diário. A gente teve uma convergência na Price Trend Line, que foi indicada pela Prophecy Line, que é a linha amarela aqui embaixo, certo? Tá aqui a Prophecy Line, e fez uma convergência, indicando provável teste do fundo. Só que a questão foi o padrão que eu acabei de explicar anteriormente, que indica a fraqueza da tendência, certo? Então estes são padrões que a gente tem que identificar, que não existe harmonia nas probabilidades indicadas por todas as indicações dos padrões do método. Então, quando isso acontece, você não consegue definir uma probabilidade provável para você operar na direção que você deseja, que é mais favorável. Neste caso, o que nós devemos fazer? Ficar de fora. Então, a Embraer, para gráfico diário, tem que aguardar um padrão mais definido para uma direção e força, onde o método e suas indicações indicam para o mesmo lado e direção. E no momento não vem indicando isso. Então fica perigoso operar isso aqui e é melhor aguardar uma melhor oportunidade. Bom, no day trade hoje, tá? Houve, de certa maneira, uma tendência de alta, porém uma tendência de alta fraca, certo? E a gente percebe, tá, pessoal, que foi realmente uma situação onde houve uma compra pelo nosso método aqui, certo? Houve a violinada e depois o preço subiu. Então a gente não teria, pelo meu método, eu não teria ganhado, porque o mercado tirou a gente do jogo e, no caso, fez com que a gente inevitavelmente perdesse o dinheiro, que também não foi tanto assim. Então vocês viram que no gráfico diário está inconsistente a direção e força? Então veja como que o gráfico diário influencia também no gráfico de 5 minutos, fazendo as tendências serem feias, tanto para baixo como para cima, porque se encontra consolidado lá no gráfico diário. Então a gente vê que as tendências são fracas, são pequenas. Veja que faz um pequeno movimento de baixa, sobe de novo. Aqui a mesma coisa, movimento de baixa, depois sobe tudo de novo. São tendências fracas. Aqui que houve uma tendência um pouco melhor, certo? Então, operar na Embraer Day Trade, devido ao gráfico diário se encontrar com padrões indicando probabilidades em direções opostas e não em direções iguais, vai gerar consolidação, vai gerar confusão nos 5 minutos também. Então o gráfico diário ele influencia nos 5 minutos sim. E por isso a gente deve ficar de fora. Pessoal, agora sobre day trade, a gente vai estar falando sobre, de certa maneira, manejo de risco também. Pensa no seguinte, de grão em grão a galinha enche o papo. Isso serve para os investidores também. Por quê? Se você ganhar só 2% ao mês ou próximo disso, e ganhar de 20%, 1,5% a 2% ao mês, 20% a 24% ao ano, é o que os mega investidores profissionais como Warren Buffett e George Soros ganham. Reinvestindo esse lucro, dentro de 10 anos você vai ter mais de 700% de lucro a 1000% de lucro. Então de grão em grão a galinha enche o papo. Só que isso pode voltar contra você quando a gente trabalha com o mercado financeiro. Ele ganha também da gente, e de grão em grão ele também enche o papo. O que eu quero falar aqui é o seguinte: tem escolas e tem professores e analistas que dizem manejo de risco, risco ganho de 3 para 1, certo? 3 para 1 é 3 vezes mais o risco que você corre. Então se você trabalha desse jeito, você vai ganhar no longo prazo. Primeiro, o grande erro de muitos desses caras é que eles trabalham com cálculo de alvos. Por exemplo, você tem, vamos dizer aqui, você tem aqui esse ponto de entrada, esse aqui é o ponto de stop, e esse risco cabe 3 vezes dentro desse alvo. Vamos dizer que ele desenvolveu 1 metro e o alvo é exatamente aqui, e dá 3 vezes o alvo. Então ele calcula o manejo de risco pelo gráfico,
Ele vai no gráfico, trabalha no gráfico assim, e calcula a probabilidade só pelo gráfico. E daí ele diz, é 3:1. Só que tem os custos, meu amigo. Os custos de corretagem, taxas e emolumentos. Então no final das contas você não vai ter 3:1 aqui. Tá? Muita gente ensina desse jeito, vocês podem ver direto, e não consideram os custos. Tá? E os custos também devem ser considerados. Já no meu curso a gente considera os custos. E no meu curso a gente opera tendência. Então não é 3:1, é tendência para 1. E a tendência pode gerar 10:1 de risco-ganho muitas vezes. Porque a gente trabalha com grandes tendências. Então é isso que você tem que buscar. Tendência para 1. Por quê? Você vai ganhar muito mais do que 3:1. E por que é importante ganhar mais do que 3:1? Porque de pouco em pouco, de grão em grão, o mercado também enche o papo, fazendo você perder dinheiro. E ele ganha uma fortuna fazendo você perder de pouco em pouco. Então, pessoal, no day trade, muita gente diz que você vai fazer muitas operações por dia, vai operar direto, vai operar todo o tempo, tem que ficar o dia inteiro em frente ao computador operando. Não é verdade. Para dizer a verdade, é verdade para operar da maneira errada em muitos casos, ou da maneira menos eficiente, ou da maneira mais eficiente para a corretora ganhar dinheiro, ou para o assessor financeiro que está te indicando fazer isso através de uma estratégia, porque ele quer ganhar corretagem através das suas operações. O que eu quero dizer, aonde eu quero chegar aqui, é que se eu consigo ganhar com a minha estratégia, se a minha estratégia gera pelo menos 2% ao mês, que vai te dar no longo prazo um grande lucro, e essa estratégia ela opera no mini índice uma vez por dia quando tem oportunidade. Então às vezes eu fico 10 dias no mês ou mais dias no mês sem fazer nenhuma operação. Uma operação sequer eu fico sem fazer. Eu não faço operação. E às vezes no mês dá 10 operações só, 12, 8 operações só no mês. E dá para ganhar pelo menos 2% ao mês com consistência. Às vezes tem meses que fica negativo, claro, mas dá para ganhar com consistência. Então, se eu faço isso, operando uma vez só por dia e nem todos os dias, como que day trader vai ficar operando todo dia, toda hora e sempre? Então, de grão em grão o mercado enche o papo dele e vai fazer você perder dinheiro. O que você precisa considerar é operar com qualidade. E operar com qualidade é escolher as melhores oportunidades. Ter um método, uma estratégia comprovada, já comprovada, que vai operar nas melhores oportunidades e não a quantidade. Então não é porque é 3:1 risco-ganho que não tem problema operar, porque quando eu ganho muito mais do que eu perco. De fato, se você perde um montão de vezes, mesmo tendo um risco-ganho de 10:1, você vai perder dinheiro. Certo? Então você tem que se preocupar em evitar, não é se preocupar em não tomar stop, porque isso é inevitável, mas é se preocupar em tomar o menos stops possíveis. O menos stops possíveis. Então você precisa de uma estratégia assim. A minha estratégia identifica as melhores oportunidades para você tomar o menos stops possíveis e gastar o menos de corretagem possível. As corretoras não gostam disso. Mas é isso que dá dinheiro. Tá? É isso que dá dinheiro. O meu método, a minha estratégia é assim. Porque eu não estou associado com nenhuma corretora. Porque eu quero fazer as pessoas ganharem dinheiro. E não gerar lucro para as corretoras. Por isso que eu não trabalho com corretora. Porque eu opero também e ganho dinheiro evitando os custos e operações indesejadas ou menos favoráveis. Que as corretoras querem que você se arrisque para gerar corretagem. Então fica aqui o recado, cuida-se, tá? Com essa ideia de que day trade tem que fazer operação direto, não é verdade, tá? O que importa é qualidade. Gostou do vídeo? Compartilhe, dá um joinha também para me ajudar se possível. Até mais.